Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Bom dia! Meu bom dia está atrasado, né? Mas eu quero dar parabéns a você, porque o normal hoje, né? Um feriadão longo, era para vocês estarem longe daqui, terem perdido a hora por causa da mudança do horário de verão. Então, palmas para vocês mesmos, gente, ver você aqui. Né? Além da alegria de ver, cada domingo encontrar com vocês. Você que está nos vendo pela internet, em qualquer lugar do mundo, queria convidar você a deixar de ser um participante virtual, mas está aqui no próximo domingo, e a gente garante que você vai ser bem recebido e amado por essa igreja. Mais uma vez, tão bom vê-los aqui. Antes de abrir o texto essa manhã, queria mencionar duas coisas importantes. Uma, vocês viram na tela a propaganda do evento que estamos chamando de Insight. O que é um Insight? Vocês vão ver duas pessoas falando sobre aborto. Um que é pró e o outro que é contra. Mas no fim, os que estiverem aqui vão ouvir o que a igreja crê, o que a palavra de Deus diz sobre aborto. Por que estamos fazendo isso? Porque os seus filhos, especialmente os seus filhos, nas escolas onde eles estão, no contexto onde eles estão, eles ouvem sobre aborto. O que eles vão ouvir aqui não é diferente do que eles ouvem na escola, onde eles estão, na universidade, mas nós queremos que eles ouçam também aqui o que é que a Bíblia diz sobre aborto. E talvez você não saiba, mas mais mesmo do que drogas, até sexo, aborto é um dos assuntos mais discutidos pelos jovens entre 15 e 18 anos na escola onde eles estão. Por isso, o evento não é só para eles, o evento é para a igreja toda. Você é convidado, vai ser nesse salão aqui. Queria pedir que você orasse especialmente pelo Gabriel, que é o pastor dos adolescentes que está com o Tomás, coordenando este evento. Mas especialmente para aquele que é de fora, quando ele vir aqui, ele encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente amoroso em que a pessoa de Jesus vai ser manifesta. Também dá graças por esse fim de semana. Você que tem filhos no Morumbi Kids, você deve ter tido um descanso, mas eu imagino um descanso misturado com ansiedade, né? Como é que o meu filho está lá no acampamento? Está indo tudo bem? Devem estar hoje à tarde, vocês viram muitas fotos pela internet, aí nas redes, as pessoas que postam. Nós somos gratos a Deus por esse fim de semana que eles estão experimentando nesse acampamento. Finalmente, queria que orassem por mim nesse próximo fim de semana. Eu estarei em Fortaleza, tratando do assunto que o livro que eu publiquei, que foi publicado pela Mundo Cristão, sobre cristão homoafetivo. Tem dado muita reação e é um assunto crucial para a vida da igreja, como é que a igreja lida com esse assunto. Então, no sábado serão 2 workshops, no domingo eu pregando 2 vezes na Igreja Batista Central de Fortaleza, mas eu preciso da sua oração, que Deus me use para lidar com um assunto tão delicado, que é o assunto sobre homossexualidade. Falando sobre isso, mesma linha, no nosso site, no site da igreja, lá na coluna de blogs ou editoriais, você vai encontrar um pequeno texto sobre o tema ideologia de gênero, que é o que essa novela das 9 está afetando o Brasil aí. Domingo passado, o Fantástico trouxe uma matéria muito duvidosa sobre o tema, mas é importante você saber o que a igreja pensa sobre isso. Claro que ali não está muito elaborado ainda, mas pelo menos serve de norte, para você saber o que a Bíblia diz sobre isso, como lidar com essa situação. Nós vamos mais tarde lidar com um assunto aqui também na igreja, embora que eu creia que em São Paulo nós somos a primeira igreja a lidar com esse assunto. O ano passado, no seminário com os jovens também, quando trouxemos um psiquiatra, um psicólogo, e eu fui o pastor do grupo que lidamos com o assunto com os jovens. Então, estamos lidando com essa questão real, que eu creio que alguns de vocês também lidam em casa, lidam na família, e queremos dar para vocês algumas ferramentas para você lidar com o tema. Vimos esse clipe agora, o rapaz, se você percebeu, a sequência mudou.
No começo da série em Colossenses, ele era o centro da história, mas ao longo do tempo agora ele mudou. É o que nós esperamos que a gente mude, a gente não ser o centro da vida, mas Jesus ser o nosso centro. Esse é o alvo dessa série em Colossenses, que a gente possa, ao fim dela, ter ganho mais segurança de que, se eu conheço a Jesus como meu Salvador, Ele que é o centro da minha vida. Estamos hoje terminando esta série, mas antes de abrir o texto, eu queria começar com uma pergunta. Não é uma pergunta profunda, você vai responder facilmente, não precisa levantar a mão para responder, mas a pergunta é: onde é mais fácil viver? Aqui no domingo, nesse salão, ou de segunda a sábado? Onde e quando é mais fácil viver? Você pode dizer, puxa, que pergunta difícil, a resposta na cara. Eu sei que você respondeu, claro. Aqui é mais fácil. Por outro lado, para onde Deus nos chamou para viver, não foi somente aqui. Aqui estamos juntos, celebrando Deus, adorando Deus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, a Trindade. Mas é quando eu cruzo aquela porta, que de uma certa forma a vida real acontece. E na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo lidou com questões muito básicas, muito práticas, mas ele começou do capítulo 1 ao capítulo 2, lidando com aspectos doutrinários, problemas que aconteciam na igreja de Colossos. Alguns achavam que Jesus não teve realmente um corpo real, ele não foi crucificado, foi apenas uma aparência de corpo. Havia essa crença na igreja, por isso ele escreveu o primeiro capítulo falando sobre a supremacia de Jesus. Também alguns criam que era preciso cumprir a lei. Era o problema que havia na igreja da Galácia também. Ele falou sobre legalismo. E baseado no que ele falou na pessoa de Jesus, que havia ressuscitado, no capítulo 3 ele começa dizendo: já que vocês ressuscitaram com Cristo, esse é o conceito, vocês devem viver uma vida pensando nas coisas do alto, pensando naquilo que realmente reflete a pessoa de Jesus. Por isso ele fala da vida interior, no começo do capítulo 3, que devemos trocar o nosso ser, que era dominado pelo passado, pelo pecado do passado, por uma nova vida que Jesus oferece. Isso vai afetar você e eu como marido, como esposa, como pai, como filho. E no fim da carta, era como se ele falasse assim: sobre tudo mais que eu não falei, algumas coisas eu vou repartir com vocês. Então, é o fim da carta hoje, pelo menos parte do fim da carta. E partindo do pressuposto partindo da verdade que isso aqui é a palavra de Deus. Não pressuposto, a verdade. Aqui é a palavra de Deus. Imagine a igreja de Colossos recebendo a carta que Paulo escreveu, ouvindo, foi o apóstolo Paulo que escreveu da prisão. O que será que ele tem para nós? Será que ele vai reclamar porque está preso? Será que vai pedir que a gente ore para que ele seja liberto da prisão? O que será que ele tem para nós? Mas o ambiente é Deus falando conosco. Através do que ele falou, através do apóstolo Paulo, Deus está nos falando. Então eu queria que a gente lesse esse texto, realmente tendo isso em mente. É o nosso Deus amoroso, misericordioso, gracioso, que vai falar conosco e fala conosco quando lemos a palavra dele. E porque a palavra dele, é sério e significativo para nós. Então, o capítulo 4 de Colossenses, a partir do versículo 2, o texto diz assim: dediquem-se à oração, com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem, para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. É Deus falando. Aqui tem alguns imperativos para a nossa vida, que eu imagino que é para vivermos não somente no domingo, mas de segunda a sábado,
Como é que a gente vive de segunda a sábado? Aquela vida que Deus quer que a gente viva. Lembre, oração talvez seja um dos assuntos mais comuns da nossa vida. Eu fico imaginando, se eu soubesse, né, quando a carta chegou, alguém dissesse, olha, agora são as últimas palavras do apóstolo Paulo, eu imaginaria, então ele vai falar algo que ele nunca falou, algo estupendo, algo maravilhoso. Então abriria mais os meus ouvidos, porque são as últimas palavras na carta. Mas sabe o que ele fala? Um assunto que a gente está, com aspas ou sem aspas, cansado de ler. Mas não sei se de praticar. Ele fala sobre oração e fala sobre olhar para fora. Agora, eu estava lembrando do primeiro culto, lembrando de novo agora, que quando eu era pequeno, meu pai era pastor também, mas meu pai era pastor no interior, e um certo tempo a gente frequentou uma igreja perto de casa. E minha mãe ia na reunião de oração às quartas-feiras. E eu tinha que ir, não podia ficar em casa sozinho, ela me puxava pela mão, eu ia. E quando eu era pequeno, né, meu pé não tocava no chão, era no salão grande da igreja, minha perna ficava balançando lá, e eu contando quanto tempo falta para terminar. E quando era um certo pastor, eu falei, hoje vai ser mais demorado. Porque não tinha nenhuma atração. Parecia aquelas mesmas coisas. As pessoas oravam pela avó, pelo tio, pelo cachorro às vezes, né? Mas não havia nada que era pessoal. Não havia ninguém que se abria perante Deus. Era meio, como eu dizia na época, é xarope. Será que às vezes a gente não tem uma vida de oração meio xarope? Parece que a gente não vibra, a gente não se entusiasma em encontrar com Deus. E aí Paulo chega com esse primeiro imperativo aqui. Para viver a vida de segunda a sábado, era como se ele dissesse, viva orando. Viva orando. Se fosse traduzir literalmente essa expressão da língua do Novo Testamento para o português, seria assim, passem a viver diariamente uma vida de oração. Era como se não vivêssemos antes. Lembra? No capítulo 3, no começo, ele fala sobre agora que vocês entenderam Jesus como Salvador, aquele que ressuscitou, vivam pensando nas coisas do céu. Pensar nas coisas do céu é pensar como Jesus vive. E daí, pensando como Jesus viveu, de segunda a sábado, segunda a segunda, Jesus orava. E se minha vida é para refletir Jesus, parte da minha vida precisa ser uma vida dedicada à oração. Mas o que é que faria a gente ter prazer em orar? Eu creio que tem muito a ver com a forma como a gente vê Deus. Eu creio que alguns de vocês aqui, que estão debaixo de alguma liderança, ou debaixo de um gerente, debaixo de um chefe, debaixo de um presidente, às vezes você tem vontade de chegar perto dele e conversar alguma coisa. Mas ele parece tão distante. Ele é aquele gerente que chega na sala, ou o presidente, carrancudo, cara feia. Você tem até medo de chegar perto, não sabe o que vai acontecer. E se falar com ele, já sabe que ele vai dar uma resposta totalmente diferente da sua, do que você espera. Ele é chato, ele é cabuloso, como se diz no norte. Será que Deus é assim? E talvez a gente pense de Deus a mesma coisa. Mas olha como Deus é. No livro de Provérbios, capítulo 18, o autor de Provérbios diz que Deus tem prazer em ouvir as orações dos seus filhos. Então Deus não é um Deus distante que diz, não chega muito perto, porque, ou então eu tenho medo de que se eu chegar muito perto, Deus vai falar, o que é que você está pedindo de novo? Aquele mesmo pedido velho de 20 anos atrás? Às vezes é assim que a gente pensa de Deus, mas é o contrário. É por isso que Deus manda a gente orar. Aí você pode dizer, bom, mas Deus não sabe das minhas necessidades antes que eu ore. Claro que Ele sabe. Mas pense você como pai. Você que ama seu filho. Por mais que você sabe o que o filho precisa, eu creio que é uma coisa inesquecível quando às vezes seu filho, pensando no pai primeiro, puxa a sua calça, fica lá insistindo e diz assim, papai querido, estou precisando de um novo PlayStation.
Talvez você vai dizer, eu não tenho dinheiro ainda, filho, mas aquele jeitinho, né? É seu filho. Muitas vezes, qual é o sacrifício que o pai não faz para responder aquele pedido do filho? Se nós somos imperfeitos, e às vezes agimos assim com os filhos, quanto mais Deus, que amou você de tal forma, que deu o próprio filho dele para morrer por você na cruz, porque ele ama. Então, Deus é um Deus abordável. Ele tem prazer em ouvir a sua voz. No tempo de crise, lá no tempo de Israel, na iminência de ser levado para o cativeiro babilônico, ele falou para o povo de Israel através de Isaías, dizendo, antes que o povo, no futuro, antes que o povo me peça, eu vou responder. E mesmo que eu pareça demorado, eu vou intervir. Nós cantamos há pouco que Deus é fiel. Então, a minha vida de oração, a minha dedicação à oração, ela se torna mais palpável, até mais profunda, quando eu tenho essa compreensão que eu posso chegar perto de um Deus que me acolhe, um Deus que é misericordioso, um Deus que é amoroso, um Deus também que disciplina, não é somente amoroso e misericordioso, mas um Deus que acolhe, e nada que eu fale com ele vai dizer, está repetitivo, Não. Ele tem prazer em ouvir a minha voz. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Jesus ensinou o chamado Pai Nosso, mas ele disse também no capítulo, em Lucas, qual é o pai? Que o filho pedindo pão, o pai dá pedra. Ou qual é o pai? Que o filho pedindo peixe, o pai dá um escorpião. Deus não é assim. Não é que Deus toda vez vai satisfazer os seus desejos. Mas porque Deus ama. Ele sabe o que é o melhor para você. Ele tem para você prazer em que você se chegue a Ele. E eu preciso ter essa ideia. Deus tem prazer em ouvir a minha voz. Mas, há um verbo aqui muito forte. O texto diz, dediquem-se à oração. Esse verbo aparece outras vezes no Novo Testamento. Ele aparece quando Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, orem sem cessar. Mas nesse trecho aqui especialmente, em apenas mais 2 lugares esse verbo aparece como ele foi escrito, Paulo pôs um prefixo antes. Então, quando o prefixo é colocado na frente de um verbo, a ideia é a força do verbo aumenta. Então, o que Paulo está dizendo aqui, traduzindo literalmente, era como se ele dissesse, vivam uma vida intensa de oração. Sejam perseverantes na oração. Sejam fiéis no seu relacionamento com Deus quando vocês oram. Não é aquela palavra que ele falou assim, se ele estivesse lendo para a igreja, ele não teria dito assim, meus irmãos, orem. Ele teria dito, meus irmãos, orar faz parte da nossa vida. Sejam intensos quando vocês falam com Deus. Sejam perseverantes, não desistam. Sejam fiéis, porque Deus é fiel a você. Ele teria falado, se ele estivesse falando nesse tom. Mas claro, ele escreveu, ele colocou um prefixo. Mas para que realmente na minha vida essa intensidade seja forte, eu vou repetir, tem a ver com como eu vejo Deus. Agora, ele coloca 2 particípios aqui. Ore de uma forma alerta, vivendo alerta, e seja agradecido. São 2 particípios que ele usa na língua que ele escreveu no Novo Testamento, esse trecho. Então, como é que eu vou ter uma vida de oração vivendo de uma forma alerta? O que ele está dizendo é cuidado para que a sua vida de oração não seja afetada por aquilo que não faz parte ou aquilo que você não entende. E uma das coisas que a gente não vive consciente em nossa vida de oração é que nós vivemos diariamente. E eu diria mais, sem percebermos, nós estamos diariamente debaixo de uma guerra, de uma batalha espiritual. Que às vezes a gente não percebe e a gente não é muito alerta. E o pior é que, por a gente não ser muito alerta, a gente não vive uma vida de oração intensa. Lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala dessa batalha espiritual que nós vivemos, ele diz, orem sempre no Espírito. Orem sempre.
orem sempre no Espírito. Na primeira carta de Pedro, ele diz que vivam alertas, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu redor, tentando devorar vocês como um leão que ruge. Uma vez que eu sigo a Jesus como seu Salvador, o diabo não tem o poder de penetrar mais no meu corpo, nem no seu corpo, mas ele anda ao nosso redor, tentando derrubar a nossa vida. Lembra quando Jesus estava para ser crucificado na noite anterior à crucificação, ele foi para o Getsemane orar. Ele levou Pedro, Tiago e João com ele. Ele deixou os três embaixo, ele subiu mais à frente, mais acima. Quando ele voltou, encontrou os três fazendo o quê? De joelhos? Não. Como? Dormindo. Lembra o que ele falou? Vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Meu querido, minha querida, nós somos diariamente atacados. E se a gente não vive consciente disso, a gente vai levar uma vida de oração muito leve. Até que eu tenho um casal de amigos que mora no Texas. Tem 3 filhos. Nossos filhos eram muito amigos também. Eu lembro que uma vez estávamos com eles. Descobrimos que eles tinham um filho. Um dos filhos era piloto de helicóptero. E foi convocado para lutar na guerra do Afeganistão. Eu lembro desse dia. Eu fiquei olhando para Bob é a mãe do rapaz. Eu fiquei imaginando, ela deve ter uma vida intensa de oração. Porque a cada dia ela pode receber um comunicado, seu filho morreu. É diferente quando eu vejo meu filho, nadando na piscina, tomando Guaraná, Coca-Cola, eu lá perto dele. É diferente num dia de sol. Para aquela mãe, havia uma intensidade na oração. Deus, protege meu filho. Não era, Deus, protege meu filho. Deus não vai nos ouvir baseado no grito. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo baseado aqui. Viva alerta. Viva alerta. O diabo quer derrubar você, quer me derrubar. Estou numa batalha diária. Por isso, ele diz, sejam intensos na oração. Persevere na oração. Isso quer dizer então que você não vai trabalhar, vai passar o dia inteiro orando. Não é isso. Mas quer dizer o quê? Se eu estou na presença de Deus e eu não tenho como sair dessa presença, eu preciso manter a minha conversa com Ele. Já pensou? Você ficar o dia inteiro junto da sua esposa, não dar uma palavra com ela? Não é estranho. Mas mesmo que você converse um pouquinho com ela na correria, mas não é joia você parar um pouquinho de vez em quando, bem, o que é que você precisa? Você está bem? É a coisa que a esposa mais gosta de ouvir. Você está bem? Não sei se a minha esposa gosta tanto, porque eu pergunto muito para ela às vezes. Enche a paciência dela. Como se eu fosse responsável pela felicidade dela. Mas é tão bom também quando ela me pergunta, ela pergunta também. Eu não preciso esconder. Se eu quero, ela vê um rosto para baixo, está acontecendo. A gente para conversar. E meu querido, minha querida, eu preciso parar para ter um tempo a sós com Deus. Porque Deus tem prazer em me ouvir. Agora, outro alerta que eu preciso ter em mente é que algumas vezes que eu oro e você ora, parece que faz anos que Deus não responde. Parece que Deus está muito distante. E na hora que eu oro e parece que as coisas não mudam, eu posso ter 2 atitudes. Uma é, vou desistir, estou cansado de orar. Muitas vezes passamos por isso. Mas eu posso ter uma outra atitude. Dizer, por quê? Porque se Deus é aquele Deus que eu sei, que tem prazer em ouvir a minha oração, eu não posso parar. Eu vou renovar a minha confiança nele. É como o Abacuque viveu. Vimos isso na série que pregamos em julho. Abacuque tem algumas perguntas para Deus. Ele não entendia por que Deus ia usar um povo pagão como os babilônios para disciplinar o povo de Israel. Não entendia por que a corrupção era campante, era rampante em Jerusalém. Ele leva as perguntas para Deus. E Deus não dá as respostas que ele queria, nem Deus respondeu aquelas orações.
Abacuque podia ter ido embora e desisto de Deus. O Deus de Israel não existe. Mas no capítulo 2 ele diz, eu vou para a torre de vigia. Como falamos em Júlia, como se ele dissesse, eu vou esperar em Deus. E meus queridos e minhas queridas, eu creio que nesse salão, todos nós, não todos, nós temos algumas perguntas que fizemos para Deus. E Deus está silencioso. Isso é um alerta, porque a oração me faz sentir pequeno. Quando eu oro, era como se eu dissesse, Deus, eu não sou capaz de lidar com o que eu estou lidando. Por outro lado, a oração, se eu me reconheço pequeno, é quando eu digo, mas eu estou indo para o Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tenho controle de impedir, ou aquilo que eu não tive controle de impedir ter acontecido, o Senhor tinha. Eu não entendo, mas eu corro para o Senhor, porque o Senhor é soberano. São dois caminhos. Eu tenho aqui um caderno de oração. Esse caderno é da Teca. Ela é uma inspiração para mim na vida de oração. Aqui tem coisas que eu sei que eu não posso ler, porque ela está falando de mim com Deus, orando por mim, né, perante Deus. Mas aqui é o registro de oração dela. E tem alguns pedidos que Deus não respondeu ainda. Aqui tem uma folha cheia de respostas. Os comentários que ela fez quando Deus responde. Mas aqui tem uma folha em branco. Aqui é de 2005. Eu estava olhando hoje de manhã de 1998. Coisas que Deus não respondeu ainda. E muitas vezes eu mesmo pergunto, Deus, quando? Por quê? E confesso que muitas vezes dá vontade de dizer, vou virar a página. Não adianta mais. Mas me vem à mente que Paulo diz que dedique-se à oração. Não é orar pelo mesmo assunto 24 horas por dia. Mas se eu me mantenho perante Deus, Deus diz que mesmo quando pareça demorado, Ele vai intervir. Eu não sei quando. Na história de Israel, quando ele falou isso para Isaías, demorou 70 anos. Mas Deus interveio. Você não é Israel. Eu não sou Israel. Mas o que eu sei é se aqui é um imperativo. Persevere. Deus vai intervir. Se eu dependo dele, Deus vai intervir. D.L. Moody, aquele famoso pregador dos anos 1800, uma vez ele visitou a Escócia e foi falar sobre oração justamente numa escola de crianças. E daí ele perguntou para as crianças, o que é orar? Ele deu aquele silêncio. Aí uma criança de 9 anos levantou a mão e falou, eu sei. Aí ele disse, responda. Aí a criança disse, orar é apresentar os nossos pedidos a Deus, através de Jesus Cristo, assistido pelo Espírito Santo, com total reconhecimento da nossa pecaminosidade e total gratidão pela graça sobre nós. Já pensou, 9 anos? Aí ele falou para a criança, parabéns, você decorou a resposta à pergunta 98 do Catecismo de Westminster. Eu não preciso ter nada decorado. Mas a maneira mais simples de orar é dizer, Deus, está aqui o meu pedido. Está aqui o meu desejo. Mas eu creio que o maior pedido que a gente pode fazer para Deus, e que Deus responde, porque a Bíblia diz que Deus responde às nossas orações segundo a vontade dEle. O meu maior pedido é dizer, Deus, enche o meu coração de amor pelo Senhor. E Deus vai responder.
Porque quando eu amo, talvez eu vou me acostumar com respostas não dadas. Porque a presença de quem eu amo é suficiente para a minha vida. E Deus, a presença dEle, é totalmente suficiente para me satisfazer, para lhe satisfazer. Quando as minhas orações parecem que não passam do teto, mas que na realidade elas passam. Porque Deus tem prazer em ouvir a sua voz. Por isso, Paulo diz, dediquem-se, sejam perseverantes, não desistam, sejam intensos. Aqui, ele está falando da relação dele com Deus. E eu posso, naturalmente, tornar minha vida muito centrada em mim, como era a história do rapaz no começo do clipe, nas primeiras mensagens que nós mostramos naquele clipe do rapaz falando. Centrado nele. Mas, uma vez que a gente resolveu seguir a Jesus, fomos ressuscitados com Ele, orar faz parte, lidar com as minhas lutas faz parte da minha experiência com Deus, mas eu preciso olhar para fora. Então, a segunda coisa que Paulo trata aqui, segundo imperativo que ele diz, olha o que ele diz, orem no versículo 3, orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. O que seria mais natural? Uma pessoa que está na prisão pedir para a igreja orar. Eu creio que se ele dizer, ore para que eu saia daqui. Que no final de contas, Deus me chamou para pregar para as multidões, para fazer campanhas no estádio de Roma, no estádio de Laodiceia, no estádio de Colossos. Não foi isso que ele pediu. Ele estava preso. Mas sabe, era como se pudesse dizer, Paulo tinha uma dor pelos de fora, pelos que não conheciam Jesus. Parece que doía na alma dele. Ele estava ali na prisão e pensou, aqui na prisão, quando ele falou na carta aos Romanos, quem sabe eu vou chegar a César. E o caminho para chegar a César é ser preso. Olha a perspectiva. Quando a gente ora, talvez Deus não mude tanto a circunstância que eu estou vivendo, mas Deus muda no meu coração a maneira de ver o que eu estou vivendo, e por causa da presença dEle, a minha vida ganha um novo propósito. E Paulo aqui não está reclamando, que ruim que eu estou na prisão. Pelo contrário, aqui eu vou ter oportunidades, então ore por mim, para que eu aproveite essas oportunidades. Ele diz, eu preciso falar do segredo a respeito de Cristo. Eu preciso falar no contexto de Roma, permeada pela corrupção moral, pela corrupção econômica, política, que o vazio que eles têm, tem um segredo, para que esse vazio seja preenchido. Esse vazio só pode ser preenchido através de Jesus. Orem por mim, para que eu aproveite, para que Deus me dê muitas oportunidades de falar do segredo de Jesus. Ele diz, é por isso que eu estou preso. Sabe o que é mais difícil para a gente? Talvez para mim mesmo. É quando a gente está no meio de um dia nebuloso, como o Alexandre falou, eu gostei muito daquela expressão dele há pouco. Quando a gente está no meio de uma situação nebulosa, em que a gente chega até mesmo a perder a esperança, em que a gente talvez não tenha nem mais vontade de orar, porque oramos e faz muito tempo. É poder pensar, olha a oportunidade que Deus está me dando para eu conhecer mais do poder dEle. O normal é a gente querer logo o alívio e não dar o tempo de Deus, através daquela circunstância, produzir em mim e você aquele interior que Ele quer produzir para que a minha vida e a sua vida reflitam quem Jesus é. E tem momentos que nós chegamos a pensar diferente. O próprio Senhor Jesus Cristo, não indo para o Calvário, disse, Deus, passa de mim esse cálice.
Mas ele não parou ali. Ele disse, mas seja feita a tua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus é totalmente incoerente com aquilo que a gente crê que Deus é. O Deus amoroso, bondoso, misericordioso. Mas é um Deus que está formando o nosso interior. Eu posso orar a Deus, me ajude a perceber, nessas circunstâncias difíceis, as oportunidades que eu possa ter para manifestar o segredo a respeito de Jesus. Foi assim que Paulo viveu. Ele disse na carta aos Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na prisão, sem dinheiro, chegou a oferta dos filipenses, ele agradeceu, mas em vez dele concentrar, dizer, puxa gente, que oferta generosa, eu esperava ganhar R$500, ganhei 5.000. A alegria dele não foi essa. A alegria foi dizer, eu me alegro com o coração de vocês, mas eu aprendi a ser satisfeito em toda e qualquer situação. Por isso eu estou aqui preso, para manifestar Jesus. Talvez algum de vocês, nesta manhã, alguns de nós, também está passando um momento delicado. Pode ser que há anos, 3 anos, você pede um emprego para Deus e Deus não deu ainda. Pode ser que você está solitário, solitária. E cada vez mais a vontade de ter alguém perto de você aumenta. E cada vez mais parece que esse dia está mais distante. Que coragem devia ser Deus. Me ajude nesse contexto. Aproveitar essa oportunidade para manifestar Jesus. Mas eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso se a gente não formos pessoas dedicadas à oração. Porque é na oração que eu consigo a força de Deus para pensar desta forma. Mas Paulo termina o trecho com mais um imperativo. Ele orou, tem a ver com o interior dele. Ele pediu para Deus dar oportunidades lá na prisão, para ele proclamar a respeito do segredo de Jesus. Ele entendeu que ele estava preso por causa disto. Mas agora, ele chama a audiência da igreja de Laodiceia, de Colossos, e nos chama também. Diz, olhe para fora. É muito bom viver na igreja no domingo. É muito bom orar com outras pessoas. É muito bom estar no quarto, com porta fechada, ajoelhado, orar, falar das suas angústias, alegrias com Deus. Mas lá fora, passou aquela porta ali, a realidade é outra. Lá fora você vai encontrar gente que não conhece Jesus, como ele fala, os de fora. E os de fora não têm esperança. Os de fora têm problemas como você tem. Os de fora estão com casamento desfeito, filhos perdidos, filhos nas drogas, pessoas com problemas de identidade sexual, pessoas sem dinheiro. Essa é a realidade da vida. Aí que ele diz, versículo 5. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Essas palavras, Paulo está dizendo, aproveite o tempo que você tem fora da igreja para demonstrar Jesus. Mas qual é o princípio? Viva com sabedoria. E como é que eu vou viver com sabedoria lá fora? O que é que isto quer dizer? Às vezes a gente tem medo. Eu diria, medo de viver essa vida com medo. O que é que as pessoas vão perguntar para mim? Se elas perguntarem para mim quem é Jesus, eu não sei responder. Eu sei, vou dizer assim, Jesus é meu Salvador. Talvez eu não saiba elaborar muito isto. Mas nesse texto aqui, tem uma coisa que nos encoraja muito. Paulo não diz, olha, cada dia que você sair de casa, leve 3 folhetos no bolso. Né? Para quando você encontrar alguém que sentou do seu lado no ônibus ou no avião, no seu voo, você dá aquele folheto. E peça para a pessoa não perguntar muito, porque você não vai saber responder. Mas já dar o folheto é muita coisa. Ainda bem que ele não dá uma regra.
Porque às vezes a gente se compara com o Billy Graham. Né? Então, o Billy Graham, a gente só tem um. Mas eu e você somos o outro lado, somos os outros, somos o resto. Não nesse sentido. E às vezes pensamos então que evangelismo é dom. Claro, a Bíblia fala que algumas pessoas têm dom de evangelismo. Aquelas pessoas que sabem trocar qualquer conversa, está falando sobre arroz e feijão com alguém, dando receita, daqui a pouco ela fala sobre Jesus. Pessoas fazem isso com mais facilidade. Eu não sou assim. Já contei aqui que muitas vezes eu estava no ônibus e dizia, Deus, não põe ninguém do meu lado. Hoje eu já peço para ele pôr. Mas por quê? Porque é aquele medo. O que é que eu vou falar? Mas o que nos alivia é que não existe uma regra. Aqui não está uma cartilha. 3 passos para levar alguém a Jesus. Não é assim que funciona. Mas ele diz, viva com sabedoria. O que é viver com sabedoria? Como o texto diz, entre os que são de fora, é você viver uma vida que reflete como Jesus agiria no seu lugar. É simples, mas é profundo. Paulo tem em mente, eu tenho mesmo os primeiros capítulos do livro de Provérbios, quando o autor de Provérbios falando para o seu filho, falando da sabedoria que Jesus é. Ali a sabedoria é Jesus. Então, como é que eu vou dizer, Deus, me ajude a viver no meio onde eu vivo uma vida que te reflete. Uma vida que reflete Jesus no meio dos de fora, especialmente tem a ver com integridade, tem a ver com falar a verdade, tem a ver com apreciar, tem a ver com elogiar, tem a ver com reconhecer o valor Falei muito rápido. Tem a ver com reconhecer o valor daqueles que trabalham debaixo de você, não somente cobrar as metas não atingidas. Mas eu preciso pedir a Deus, Deus me dê essa sabedoria para que quando eu estou lá fora, quando estou no meu escritório, na minha faculdade, com os meus amigos, eu possa refletir Jesus. E não tem uma regra fixa. Cada circunstância vai ser uma circunstância. Isso me liberta. Dizer, eu tenho o quê? Ninguém tem o quê. Mas, o texto que eu estou dizendo, aproveite bem as oportunidades. Volto à oração de Paulo. Pedir a Deus oportunidades. E muitas vezes, meu querido e minha querida, a oportunidade que Deus vai dar para você expressar, manifestar Jesus, é especialmente quando você passa também por épocas de pressão, épocas de perda, épocas de dor. E as pessoas vão ver, puxa, você devia estar reclamando, xingando, querendo desistir da vida. E eles veem em você uma serenidade. Que às vezes você não tem, que às vezes você tem, que às vezes eu tenho, que às vezes eu não tenho. Mas ele coloca outra coisa interessante. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Amistosas e agradáveis. Outra tradução diz que a sua palavra seja temperada com sal. E uma conversa amistosa e agradável, não vai olhar para o de fora e já pensar, quando é que você vai para a minha igreja? Se você começar assim, não quero mais te ver. Porque você virou ele virou mercadoria. Mas o que é que ele precisa? Você parar muitas vezes e perguntar, como você vai? Você viu a pessoa com o rosto para baixo? Posso ajudar? Ou mesmo essa pessoa quer falar, cuidado para que a sua linguagem seja uma linguagem de encorajamento, não de religiosidade. Não perguntando se ela vai a alguma igreja, como às vezes eu caio nessa pergunta que não é tão sábia. Mas especialmente pensando o que é que ela precisa, e quando eu falar do que ela precisa, Deus vai lhe dar sabedoria. A carta aos Efésios, capítulo 4, 29, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, e transmita, de acordo com a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Há 1 mês e meio atrás, a gente percebeu no nosso plano de telefone que a gente podia trocar o telefone. Então, nós fomos na operadora, não vou dizer o nome da operadora, porque eu não vou matar nenhum operador aqui. Né? Aí fomos lá, a pessoa atendeu a gente, demorou 1h30 para fazer o processo, de não vai dar para fazer hoje. Você pode botar daqui a 3 dias. Aí vou ter lá 3 dias, nada.
A moça falava, então, quando ficar pronto, eu vou telefonar. Ela não ligava, um dia eu fui de novo. Não está pronto. Depois de um mês, eu falei, eu vou lá de novo. E eu pensei assim, quando eu chegar lá, se não estiver pronto, eu vou levantar a voz e falar, gente, não creio nessa mulher. Faz um mês que ela me prometeu trocar o telefone, já faz um mês. Eu pensei assim, Deus me dá essa coragem. Eu não cheguei a pedir isso a Deus, mas no meu coração era isso. Eu vou detonar aquela gerente. Ainda bem que entre o elevador e a sala e a loja, tem uns 30 passos, né? Eu tive, Deus, essa é a minha vontade. Mas me ajuda. Eu quero chegar lá direito. Cheguei lá. A moça disse, não está pronta ainda. Isso foi numa sexta. Ela falou, eu prometo para o Senhor, na segunda-feira. Eu voltei para casa, Deus disse, Deus, obrigado. O Senhor me protegeu. Na terça, eu fui lá e estava pronto, finalmente. Eu fiquei olhando para ela, a senhora tem 2 filhas. Fiquei pensando, já pensou? Se eu tivesse aqui chegado sexta-feira, gritado nas lojas, aí daqui a pouco, um dia, aquela mulher entra aqui nesse salão, aquele é o pastor? Todos nós temos vontade de dar uma desforra, não temos? Eu já contei aqui uma vez, vou reclamar também por telefone, que compramos quebrado. Aqui não resolveu um telefone da Apple. E aí finalmente aqui na Apple me mandaram ligar para Austin. Eu liguei para Austin, falando em inglês. Aí a pessoa me atendeu, deu algumas respostas, falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O senhor é o pastor da Igreja Batista do Morumbi? Falei, gente, do outro lado, no meio de quantas pessoas ligam para aquela pessoa, ela tem estado no Brasil, aqui alguns anos atrás. Eu fiquei pensando, Deus, se eu tivesse xingado, gritado, como eu tinha vontade, o que teria acontecido? Quando a gente depende de Jesus, não é que eu nunca perdi a paciência, já perdi paciência, gente, eu não sou perfeito. Mas quando a gente depende dele, para lidar com o de fora, ele nos socorre. Porque é mais do que minha vontade. Mas eu preciso olhar para o de fora e imaginar, aquela pessoa não tem Jesus. E Deus pode me usar. A despeito de quem eu sou, eu não sou um Billy Graham. Eu sou um mero mortal. Mas se orar como o texto diz, Deus vai lhe usar. Deus vai me usar. Porque eu não somente tenho uma relação com Deus, mas com o de fora. Eu queria terminar fazendo 3 desafios para a gente. Primeiro deles, eu sei que cada um de nós aqui, nós temos ou na família, ou na empresa, ou na escola, algumas pessoas que não conhecem Jesus. Eu queria encorajar você a sair daqui hoje dizendo, daqui a pouco nós vamos orar, Deus, me dê esse privilégio de através de mim, o Senhor se manifestar para aquela pessoa. Através da minha vida. Não é que você vai ser um anjo agora. Na verdade, você vai pedir, Deus, me dá esse privilégio. Mas orar como Paulo disse, dedique-se, faça disso uma coisa, eu vou lutar com o Senhor por esta pessoa, até que eu veja o Senhor agindo, e não desistir, porque mais do que você, mais do que eu, é a vontade de Deus salvar aquela pessoa que está ao seu lado, o de fora. Por isso, você tem um nome em mente, se você não tem, peça. Essa semana, tive um momento muito especial com uma pessoa daqui da igreja. Ela conheceu Jesus há 3 anos e meio atrás, no musical de Páscoa e Natal, não lembro qual dos musicais. Alguém a trouxe. Alguém não chegou para ela e leu as 4 leis espirituais.
ou leu o Evangelho de João, alguém a trouxe. Ela tomou uma decisão. Não pode ir mais à igreja por causa de doença. Ela foi batizada na própria casa dela. Mas eu vi o brilho nos olhos da família. Não precisou alguém pregar que não sabia pregar. Mas trouxe. Então, Deus tem diversas formas de lhe usar, mas peço, Deus me dê uma oportunidade. Há um bairro para alcançar, vamos falar mais isso no próximo ano. Mas que Deus dê para mim e para você essa dor pelo de fora. Para Deus você ter alegria e dizer, Deus está me usando no de fora. Então o primeiro desafio é esse. Peça, põe um nome perante Deus. E peça para Deus para viver de uma forma sábia, cuidar da sua língua com essa pessoa. A segunda aplicação tem a ver com oração. E eu posso fazer uma pergunta que não é para gerar culpa. Você ora? Você tem uma vida de oração? Eu não tenho a vida que eu queria ter. Eu acho que Deus quer que eu tenha. Estou crescendo nisso. Essa semana é muito marcante esse texto para mim. Que até aqui eu tenho alguns pedidos, como eu mostrei aqui nesse caderno, em branco. Que às vezes dá vontade de desistir. Mas foi tão bom para mim entender esse verbo. Seja contínuo, não desista, persevere. E eu suponho que alguns de nós aqui tem também uns espaços em branco no seu caderno. Coisas que Deus não respondeu. Que talvez você está com vontade de desistir. Mas chega o dia que Deus intervém. Que o próprio Deus disse, eu tenho prazer em ouvir. Eu posso parecer demorado, mas eu vou intervir. E eu quero desafiar você, nesta manhã, a renovar a sua vida de oração. E dizer, Deus, eu não vou desistir. Lembra daquela mulher que foi para o juiz, pedir para o juiz defender a causa dela. Jesus ensinou essa parábola. Ela pediu para o juiz intervir em favor dela. E o juiz disse, eu não temo a Deus, eu não temo os homens, mas essa mulher me importuna. Então eu vou responder o pedido dela, por causa dela me importunar. Jesus diz, não é assim que Deus age. Deus não responde baseado no infortúnio, mas Deus responde baseado na fidelidade dele, que disse, eu vou estar com você. E eu desafio a gente, a mim, a cada um de nós, a olhar para orações não respondidas como aquele toque de Deus. Eu quero, através disso, ter você mais perto de mim, porque eu sou a resposta que você precisa. Por isso, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você se você está nesse momento que você precisa renovar a sua vida de oração e dizer, Deus, eu não vou desistir, eu vou continuar intercedendo. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos com você. Enquanto cantamos, quero convidar a vir à frente, se você quiser fazer essa renovação hoje na sua vida de oração. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Até as dores vêm de Deus, porque em última análise, Deus poderia ter impedido as nossas dores, e Deus não impediu. Então, tudo tem a ver com Ele, e o que Ele faz, Ele é sábio. Por isso, queremos renovar nesse instante a nossa confiança, e que a gente não vai desistir, mas que Deus vai intervir no tempo dEle. Enquanto isso, a presença dEle nos satisfaz. Ó Deus, obrigado, porque Tu és fiel, como cantamos nesta manhã. Tu és aquele que sabes todas as coisas, Tu és soberano. O Senhor foi aquele que deixou Paulo ir para a prisão. E lá na prisão Ele não te questionou. Mas a gente muitas vezes te questiona também, Senhor. E obrigado porque o Senhor não nos rejeita nas horas que estamos perguntando. Mas o Senhor nos acolhe. E o Senhor nos dá o tempo para o Senhor produzir em nós o caráter de Jesus. Então eu oro com os meus irmãos aqui, eu entre eles. Que a gente possa nessa manhã renovar nossa confiança, de não desistirmos, de a gente ser perseverante naquilo que o Senhor está nos ensinando. E a gente vê ao longo do tempo a Tua mão intervindo, as respostas que o Senhor quiser dar. Talvez não as nossas respostas, mas aquilo que vai te glorificar. Então que cada pessoa que está aqui na frente, eles estavam sentados também, esta manhã seja uma manhã de renovação, de que Tu és Deus. O Senhor tem prazer em nos ouvir. O Senhor pode parecer atrasado no nosso relógio, mas o Senhor não é. E aqui, Pai, estamos renovando a nossa confiança em Ti. Cada um possa ir para casa com esta confiança, e que o Senhor trata o coração deles. Enquanto o Senhor os trata, o Senhor quer que também eles, que nós olhemos para fora, pedindo que nos dê oportunidades de refletir o Senhor Jesus. E nós nos despedimos aqui, Senhor, nesta confiança,
pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que nos alcançou e nunca nos largou, que o amor de Deus, o teu amor de Pai, de Deus, nos enche e nos satisfaça. E que o teu Espírito Santo, com o poder dele, não somente nos assista em nossas orações, mas nos capacite para no mundo onde vivemos, em casa e fora dela e fora desse local, manifestarmos a pessoa de Jesus para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Abençoe você, abençoe a igreja. Até domingo, se assim Deus quiser.